O que era suposto ser o grande anúncio do ano de Donald Trump acabou ontem em mais um escândalo, mais um arranhão no tigre. A sua equipa vendeu-o como uma ofensiva histórica. Quem é que não gostaria de ter um presidente como o que Donald Trump anunciou ontem? Se não soubéssemos, acreditaríamos. Como se alguém acabasse com os altos preços dos remédios. Preços criminosos dos medicamentos. É por isso que se chama indústria farmacêutica. Não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Só que numa questão de horas, tornou-se muito, muito claro que esta era mais uma mentira de Donald Trump. Outra pretensão, que vou mostrar-vos algumas das fontes que acabaram por beneficiar as mesmas pessoas de sempre, as mesmas corporações que Trump supostamente ia enfrentar, porque afinal foram elas que beneficiaram. Este foi o grande anúncio de Trump ontem, que ia reduzir o preço dos medicamentos em até 59%. E além disso, a gasolina, a energia, os produtos de mercearia e tudo está a descer. Tudo é lindo, não há inflação, adoro-te. Tudo é amor, Donald Trump. E depois, algumas pessoas caíram na esparrela, disseram, olha os preços dos grandes produtos farmacêuticos estão a cair depois dos anúncios de Donald Trump para encolher os mercados. O problema é a letra miudinha. Quando vemos as ações farmacêuticas europeias realmente a cair, as ações farmacêuticas europeias e não as americanas, incluindo, por exemplo, a Novo Nordisk, a AstraZeneca, por exemplo. Então, apercebemos-nos de qual é o verdadeiro truque. E se formos ver, por outro lado, as ações de muitas das grandes empresas farmacêuticas americanas no final do dia foram negociadas em alta. Por exemplo, a Eli Lilly subiu 2,9%, a Amgen ganhou 3,4%, a Pfizer, as habituais, ganhou 3,6%, a Merck ganhou 5,9% e, mais uma vez, amigos, uma grande mentira. Mais um falhanço de algo que era suposto ser bom para Donald Trump. Tudo começou com este discurso. Em que já o conhecemos, Trump aparece a agradecer-nos com seu espetáculo, disse que era um dia muito importante para os Estados Unidos, que tinha tomado uma grande decisão e que todos tínhamos de a celebrar. Depois disso, saiu e assinou uma ordem executiva, com a qual, segundo, ia obrigar as farmácias a vender os seus produtos nos Estados Unidos ao mesmo preço que os vendem em outros países. Como é que ele ia fazer isso? Bem, supostamente pedindo-lhes que o fizessem, bem de livre vontade para tentarem o seu coração e fazer o bem para a humanidade. Não alterou uma única lei, não criou novas regras, nada. Limita-se a apelando ao seu bom coração, nada mais. Foi a única coisa que foi anunciada ontem. Com a sua assinatura num pedaço de papel, já tinha posto meia dúzia de milionários a comportarem-se. Isso não é política, meus amigos, isso portanto, é apenas fumo e espelhos. Os produtos farmacêuticos não precisam de sugestões. São um negócio muito lucrativo, diga-se de passagem. Também tem investimentos na indústria de produtos alimentícios. Portanto, a indústria alimentar não fica doente e são elas próprias que nos curam. Estamos a falar de empresas que têm estado, durante décadas, inflacionaram os preços essenciais no Zelaí mundo para enriquecerem rapidamente e para se tornarem bilionárias. Por exemplo, um tratamento para a diabetes aqui no Canadá pode custar $40. Ora, nos Estados Unidos, esse mesmo tratamento de $40 é vendido por mais de $300. O problema não é o laboratório. O problema é o intermediário. E sabem onde é que esse intermediário está na maior parte das vezes? É americano, é um intermediário local que armazena e distribui. Um comprimido de colesterol custa o mesmo em França, $10. Custa $10. Custa $130 nos Estados Unidos. E posso dar-vos muitas listas como esta. O sistema de saúde americano está completamente avariado. Mas não é caro por acaso. É caro porque foi assim que os amigos bilionários de Trump o conceberam, que é feito para beneficiar os intermediários, que ganham em dólares e que vivem lá.
as grandes companhias de seguros americanas, as companhias farmacêuticas, e nenhum presidente amigo vai mudar isso com a sua palavra, assinando um documento que não tem lei, nem regulamento, nem apoio. Portanto, o que Trump assinou ontem não vincula ninguém, não regula nada, não sanciona. Não transforma nada, a única coisa que faz de novo é vender fumo. E os investidores sabem-no muito bem, porque no mesmo dia sai a ordem executiva com os pormenores. Bem, podem ver como as ações de algumas empresas farmacêuticas europeias caem, mas as americanas sobem. E as mesmas pessoas de sempre, lixadas como sempre. E isso diz-nos tudo, amigos. Caso houvesse alguma dúvida, é que este anúncio de ontem, que era suposto ser a maior coisa do ano que Donald Trump teria feito, ou talvez da sua administração, bem, caiu por terra em poucos minutos. Em vez de criticar os abusos das indústrias farmacêuticas, de todos os abusos que cometem, ele aplaudiu-as. Disse que tinha muito respeito por aqueles que... Ele alegou ter executado um dos trabalhos mais brilhantes da história, convencendo uma grande quantidade de pessoas de que este sistema é justo e igualitário para todos. E foi isso que ele disse ontem. Como se enganar pessoas doentes fosse um mérito. Como se lucrar com o cancro ou com a insuficiência renal fosse algo a ser admirado pelos seus amigos bilionários. Muito ao contrário. Ao contrário do que está para acontecer no México já agora, e deixem-me mostrar-vos quando alguém realmente luta contra a indústria farmacêutica o que está realmente a ser feito, e vou mostrar-vos com provas. E vão ver que isto não está a ser feito e não vai ser feito por Donald Trump. Porque esta mesma máfia farmacêutica americana é a que tem estado muito, muito entrincheirada em todos os serviços de saúde do México durante décadas. Décadas, hein? Literalmente. Era um cartel. Era o cartel farmacêutico. Eles controlavam os contratos públicos e, como nos Estados Unidos, também inflacionavam os preços dos medicamentos, bloqueavam os concorrentes e era um monopólio de poucos. E quando alguém tentava entrar no negócio, eles prendiam-no. Era tão fácil como isso. Estamos a falar de empresas que não se limitavam a distribuir medicamentos. Também decidiam o que se ia comprar, quanto se ia pagar por esse medicamento, não importava que custasse $10 e que o vendessem por 300, tal como acontece nos Estados Unidos. Tudo isso, meus amigos, obviamente em cumplicidade com funcionários corruptos, tal como nos Estados Unidos, que há anos enchem os bolsos e deixam os hospitais mexicanos sem os medicamentos mais básicos porque não havia orçamento para os cobrir. E não digo isto, meus amigos, como se fosse apenas um vazio. Vejamos, os dados estão aí e agora vou mostrá-los. Mas primeiro deixem-me dizer-vos que durante os 6 anos de mandato de Peña Nieto, apenas 3 grandes empresas controlavam a farmácia. Estamos a falar da distribuidora internacional de medicamentos e equipamento médico, mais conhecida por Dimesa. Quando eu disser Dimesa, Grupo Fármacos Especializados e Maipo eram os únicos 3. Entre esses 3, eles representavam mais de 60% de todas as compras de drogas do governo federal. Por outras palavras, 3 empresas que decidiam que medicamentos eram comprados em todo o México. Imaginem isso no ano de 2018, por exemplo. Fármacos Especializados receberam contratos de mais de 34 mil milhões de pesos num só ano. 34 mil milhões de pesos, para vos dar uma ideia. Isto não era um mercado livre, era um monopólio, um conselho oficial do governo, apoiado pelo governo. E o que é que eles fizeram com esse poder? Eles inflacionaram os preços dos medicamentos de uma forma brutal. Uma forma brutal, foi um roubo. Dou-vos um exemplo do roubo no Zeuara neste momento, do qual Trump se queixa e que não vai mudar, para perceberem a sua dimensão. Neste momento, Trump está a queixar-se e não vai mudar. E agora digo-vos por que é que não vai mudar e por que é que isto é tudo uma farsa. Um frasco de insulina que custa no México entre 40 e 60 pesos. $3, por exemplo. Venderam-no por mais de 400 pesos, o que lhes custou 40 pesos. A metformina custa entre 40 e 60 pesos. O medicamento mais utilizado para diabetes custa menos de 1 peso para ser produzida. Menos de 1 peso.
e eles podiam vendê-lo por 3 pesos e ter muito lucro. Muito lucro. Bem, a metformina, que lhes custava 1 peso a produzir, vendiam-na por 15 ou 20 pesos. Imaginem isto. O mais cínico é que estes contratos eram contratos diretos, nem sequer eram postos a concurso, eram meras citações. Todos compadres. Era assim que funcionava. E depois, para piorar as coisas, foram boicotados. Muitos laboratórios nacionais foram retirados do jogo, podiam produzir o mesmo a preços mais baratos. Mas como não eram da máfia, bloquearam-nos. Ou então compravam-lhes todo o estoque e depois revendiam-no a 10 vezes o preço. Isso, meus amigos, é um cartel. É uma máfia. Não há diferença nenhuma. Eles matam porque também põem muita gente sem medicamentos. Eles controlam todo o fornecimento, fixam os preços, usam o poder para excluir os outros. Usam os nossos impostos. A única diferença é que eles não usam armas. Mas no final, meus amigos, os danos são igualmente brutais. E o resultado, bem, todos nós o vimos no final. Durante muito tempo, os hospitais públicos do México, sem medicamentos, sem médicos, sem receitas, impossíveis de aviar. E no final, talvez tenhamos visto ali alguns medicamentos, mas não sabíamos realmente o preço excessivo a que estavam a ser. Era precisamente isso que estava a ser fornecido. A 1 peso vendiam-no a 20. Doentes que tinham de se endividar para comprar, porque fora do que o governo devia dar, porque o governo não aviou essas receitas. Pessoas que morreram à espera da quimioterapia, por exemplo, ou que tiveram que suspender o tratamento porque o fornecedor dessa máfia não entregava. No México, as empresas continuaram a faturar bilhões. Bilhões de dólares, não de pesos, de dólares. Quando isso parou no México, quando eles cortaram todas essas 3 máfias que controlavam tudo, obviamente, bem, acusaram-nas de gerar escassez porque foram apanhadas em flagrante e porque controlavam a indústria farmacêutica. Mas o que nunca nos disseram foi exatamente quem causou a escassez, que foram essas empresas. As mesmas, e deixem-me mostrar-vos aqui algumas fontes, as mesmas que tinham perdido muitos dos privilégios, que monopolizavam o mercado porque, como uma máfia, deixaram deliberadamente de fornecer, impediram deliberadamente o México de ter medicamentos em todo o país. Sabotaram a logística, foi uma guerra aberta contra o sistema de saúde do México. Foi por isso que o INSABI trouxe o UNOPS, que é o que estão a ver ali, com o qual estas empresas farmacêuticas obtiveram proteção legal porque não queriam deixar o UNOPS entrar. Não queriam que isto acontecesse. Este UNOPS, para que nos entendamos, é o Gabinete das Nações Unidas para os Serviços de Projetos. Por que é que este UNOPS... Por que é que foi um choque tão grande para eles a entrada do UNOPS no México? Porque não é uma ONG, nem é uma empresa farmacêutica, é uma agência da ONU, que se especializa bem em apoiar governos e organizações com compras internacionais, com logística, com infraestruturas, com gestão de projetos. Bem, com esta mudança, o México rompe finalmente com todas estas máfias de distribuidores. Não se viu o preço das ações da Pfizer a subir. Quando se juntaram ao UNOPS, bem, obviamente que as empresas farmacêuticas se protegeram, porque como é que elas poderiam gostar que lhes tirassem as costeletas da boca? Pois bem, não gostam, porque manipularam todos os contratos públicos de medicamentos. Agora, por que é que era importante no México recorrer ao UNOPS? Porque esta agência, meus amigos, é a única que compra medicamentos e equipamento médico diretamente do estrangeiro, sem intermediários. A um preço direto. Aqui não há coiotes, não há intermediários corruptos, não há comparsas. Não há propinas, é quem dá mais barato, não há subornos, é a ONU. E depois há um sistema de fornecedores internacionais e há os preços diretamente do laboratório. Ninguém pode dizer, por que é que deram ao México mais caro e à Irlanda mais barato? Não. A ideia era retirar o controle do sistema de saúde mexicano às empresas que o tinham sequestrado. Sistema de saúde mexicano para que o controle da distribuição. O que é que foi conseguido? Bem, historicamente, no ano 2001, o governo mexicano assinou um acordo com o UNOPS para comprar medicamentos no valor de mais de 2 mil milhões de dólares. Por esse motivo, o custo diminuiu consideravelmente. De uma forma brutal.
porque agora há medicamentos no México que vêm de mais de 20 países, incluindo medicamentos que vêm da Índia ou da Alemanha ou da Coreia do Sul, onde quer que seja. Desde que sejam mais baratos. Nos Estados Unidos, qual era o problema? Deixem-me primeiro. Vou primeiro dizer-vos como os Estados Unidos estão a fazer o oposto de Trump. O problema foi que todas estas compras, apesar de serem mais baratas através do NOPS, demoraram muito tempo a chegar. Porque no início havia um estrangulamento e havia uma escassez por causa da máfia que estava aqui no fundo há décadas. Três grandes máfias que controlavam tudo. E depois aproveitaram essa lacuna para fazer uma campanha mediática dizendo que o sistema de saúde estava a entrar em colapso e que a máfia era necessária, que tinham de voltar a fornecer tudo do México apenas 3 empresas. E houve funcionários públicos, sindicatos, fornecedores deslocados que fizeram tudo o que podiam, até o ponto de se protegerem, para que isso não acontecesse, para que o NOPS não entrasse no México. Depois, o México construiu uma mega farmácia, atingindo-os na Torre. Torre, que é a mega farmácia do bem-estar, que é uma ideia que eu acho que não foi totalmente concretizada porque o México precisa de muita logística para abastecer todo o país. Mas basicamente a ideia está lá, a primeira pedra foi colocada, a primeira mega farmácia está lá, que é basicamente um centro de distribuição, que é propriedade da nação e que tem um único objetivo, que é acabar o trabalho, tirar o controle do abastecimento a todas estas máfias. Porque digo-vos, no fim de contas, tudo isto tem a ver com uma pequena máfia retorcida. Agora, deixem-me voltar à questão do Trump. O que é que tudo isto tem a ver com o Trump? Vejamos. O México, através do UNOPS, está aberto a comprar medicamentos em qualquer parte do mundo que os venda mais baratos. Ao contrário do que o Trump está a fazer, que é praticamente com o seu esquema de privilegiar o que é feito nos Estados Unidos, mesmo que seja mais caro. Não interessa se é mais barato vindo do estrangeiro, porque no fundo o que esta nota consegue, como se pode ver nas pequenas linhas, porque no topo diz que as ações farmacêuticas caem e todos nós aplaudimos, não é? Ainda bem que já está a ir contra a máfia. Não todas, as europeias. Mas podem ver como se comportaram depois da assinatura da ordem executiva. As empresas farmacêuticas, bem, elas estão a subir. As farmacêuticas americanas estão a subir, aí está. Recuperam depois de Trump anunciar que está agora do lado destas farmácias locais. Acreditam mesmo, alguém acredita mesmo, que Trump vai enfrentar seriamente esta máfia farmacêutica, pessoal. Isso é como acreditar que um tubarão vai começar a fazer campanha pelos direitos das sardinhas, por favor. Não faz sentido, Trump é um deles. Um desses bilionários que vê por eles e pelo seu dinheiro. Todas aquelas empresas que subiram na bolsa ontem, Pfizer, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Lilly e todas essas, não são apenas a espinha dorsal do sistema econômico americano. São também grandes financiadores de campanhas políticas. Nos Estados Unidos, isso não é segredo. Podem confirmá-lo em opensecrets.org, onde toda esta confusão é revelada. Basta ver os últimos dados que se conhecem, porque eles estão sempre atrasados. Mas só no último ciclo eleitoral. No relatório publicado em 2020, toda esta farmácia, a indústria farmacêutica que Trump disse que ia combater ontem, mas sem os ameaçar com nada em concreto, doou mais de 250 milhões de dólares para campanhas políticas nos Estados Unidos. Muito desse dinheiro, muitos desses milhões, foram para legisladores republicanos e grupos pró-Trump. E grupos que simpatizam com Trump. Agora, como é que alguém pode esperar ingenuamente que Trump, que depende dessas doações, deram muito dinheiro a campanhas republicanas? Que se dá com os donos dessas empresas farmacêuticas que jogam golfe juntos, que jantam juntos, que os felicita publicamente pelos seus feitos, vai tocar-lhes? É ridículo. Isso não vai acontecer com a pétala de uma rosa. O que Trump está literalmente a fazer é acabar com a concorrência deles, fechando o cerco a um par de coiotes e lá dentro estão todas as ovelhas. É literalmente, meus amigos, um produto. Trump do mesmo sistema que protege estas empresas. É daí que Trump vem.
Portanto, a sua visão política não tem nada a ver com regulação, não tem a ver com justiça social, muito menos tem a ver com a proteção dos pobres. Esse discurso não é o discurso de Trump. Para ele, se uma empresa farmacêutica ganha milhões de dólares, é porque o merece. E se não podem pagar os seus medicamentos, então que se lixem. O problema é vosso, não dos bilionários. Essa é a lógica de um bilionário. Para além disso, tem de perceber, meus amigos, o tamanho do monstro. Só no ano de 2022, toda esta indústria farmacêutica mundial gerou mais de 1,4 trilhões de dólares em receitas. 1,4 bilhões, só para nos entendermos, de dólares. Este valor, meus amigos, corresponde a 45% de todo esse dinheiro. Vem dos Estados Unidos. 1,45 mil milhões, façam as contas, 45% vem de lá. Estamos a falar de empresas que têm exércitos de lobistas em Washington, têm advogados em todos os estados, têm até ex-funcionários nos seus conselhos de administração. Não só tem muito dinheiro, tem poder econômico, mas também tem poder político. E Trump não só não os quer enfrentar, como os admira. Para ele, são vencedores, são homens de negócios exemplares. Foi por isso que ganharam ontem na bolsa. E se ele consegue vender, um destes laboratórios pode vender um comprimido por $500, que lhes custa $1 ou 10 cêntimos a fazer. Eles vão fazê-lo. Eles vão fazê-lo, eles vão fazê-lo, e Trump vai respeitá-los ainda mais. Porque é assim que o capitalismo funciona para ele. Acha que ele vai mudar um sistema que funciona perfeitamente para ele e para os seus amigos bilionários? Amigos bilionários? Bem, ele não o vai fazer, porque cão não come cão. Trump não é um outsider. Essa foi a maior mentira que ele nos vendeu. Isso é uma redundância, não é? A maior mentira. Isso é um eufemismo, porque ele vendeu-se como alguém que veio de fora para limpar o pântano, mas ele próprio vem do pântano, faz parte do pântano. A última vez que ele foi presidente, no primeiro ano, encontrou-se com mais executivos farmacêuticos do que com representantes de associações médicas ou pacientes. Portanto, a sua política foi sempre a de proteger esse negócio, não a de o reformar. E quando prometeu baixar os preços dos medicamentos, tudo o que fez foi assinar decretos. Bem, tudo o que ele fez foi assinar decretos como um cão desdentado, porque não há legislação por detrás disso. Não há uma verdadeira vontade de o fazer, e o mais absurdo é que ainda há quem o defenda. Que repetem, pelo menos ele tentou, já está a fazer, já está em cima deles. Não, ele não tentou. O que ele está a fazer é tirar-lhes a concorrência, para que não tenham outra escolha senão torná-los ainda mais ricos. Porque as farmácias caras que vinham da Europa já lá não estão. Agora só existem as muito caras que são feitas nos Estados Unidos, que agora vão ser ainda mais caras, porque não há maneira de comprar outras. Se assinarem um decreto pedindo às empresas farmacêuticas que baixem os preços, apelando ao seu bom coração e ao mesmo tempo aplaude-as em todos os discursos. Discurso porque eles são multimilionários? Isso não é lutar contra a máfia, isso é ser cúmplice deles. E é isso que Trump tem sido aqui. Ele não está a enfrentar. Esta indústria não lida com seguradoras, grande problema. Terrível problema nos Estados Unidos também. É uma máfia de seguros. Ele não enfrentou o complexo industrial de cuidados de saúde, abriu-lhes a porta, estendeu-lhes o tapete vermelho, aplaudiu-os de pé. Portanto, imaginar Trump a fazer o que prometeu ontem e não o contrário. Bem, é como esperar que ele vista um colete bronzeado e comece a distribuir medicamentos gratuitos e uma farmácia de bem-estar nos Estados Unidos. Vejamos. Trump não defende isso. Nem o quer. Nem acredita nisso. Nem precisa de o fazer. Ele beneficiou muito do sistema que faz bilionários à custa de quem faz bilionários. Por cada bilionário, 1 bilhão de pobres. Ele representa aqueles que enriquecem à custa do sofrimento dos outros, aqueles que vendem tratamentos por milhares de dólares e pagam 0 impostos, daquele pequeno círculo dos 1% mais ricos do mundo. Portanto, meus amigos, bem, aí estão as consequências. Mais um espetáculo, mais um logro, outra ordem simbólica que, bem, parecia bonita no discurso, mas que na realidade muda absolutamente nada. Como diz Nelly Juana Morante Sarabia, estamos sempre a olhar para as 3 patas do gato.
Não se lê em pormenor. Vê-se isto e disse sim, dá-lhe com força Trump. E vê-se esta nota e fica-se entusiasmado. Olha, ele já os está a partir, estão embaixo. Sim, leu as letras pequenas. Quem é que caiu? Os europeus. Quem é que beneficiou? Ontem não há nota. O americano compra insulina que antes custava, sei lá, $200 por $10, para vos dar um exemplo. Isso não aconteceu. O que vimos ontem é que as pessoas mais ricas ficaram ainda mais ricas nos Estados Unidos. Eli Lilly, Amgen, Pfizer, Merck. É isso que está em segundo plano. Nancy diz, Matialda. Espera, Victor. Pode ser que nesses medicamentos colocar como nas vacinas. Bem, eles fazem parte da mesma máfia, não fazem? Christian Karev mencionou estar preocupado com o foco de Trump em Biden e nas empresas farmacêuticas durante a pandemia. Ele questionou se o presidente valoriza mais o dinheiro do que vidas humanas. Antes da transmissão ao vivo, assistia a um vídeo. Antes de Donald Trump falar ao vivo. As palavras de Donald Trump num discurso da sua última administração, em que ele foi totalmente contra o Catar, que o Catar financiava grupos extremistas que financiavam o Hezbollah e o Hamas. E que era por isso que ele ia contra o Catar. E agora? Perguntem-me onde é que o Trump amanheceu. No Catar. Ele não recebeu o avião presidencial que o Catar lhe ia dar, porque fez um grande alarido nos Estados Unidos, mas já tinha tuitado que sim, que estava muito contente com o avião de luxo que lhe iam dar. Portanto, e um bilhete muda tudo. Ou no caso de Trump, um avião Boeing de Dalala de Dara, certo? Há preços para os preços. Manuel Câmara diz que os cuidados médicos nos Estados Unidos são caros. Aqui em Yucatán, vêm para hospitais privados. O México é um destino de turismo médico muito importante para os Estados Unidos. Manuel Camargo diz que ele parece ser um pensador lento, mas na realidade ele é o clássico americano Peña Nieto serve às elites. Ele faz parte da elite. Trump não vem do povo, não vem do nada, nasceu num berço de ouro e vai morrer num berço de ouro. E por isso é um bilionário. Ele faz parte dessa elite. Saudações ao MG Programmer, que é novo por cá. Obrigado a todos vós que estão cá. Veja o que diz Hugo Tapia. Victor, comente se é verdade que nós, os ilegais, seremos taxados a 37% sobre as remessas. Sobre as remessas de 37%. Não sei, meu amigo. Deixe-me descobrir. Quero dizer, seria. Não duvido nem lhe dou ideias. É melhor não voltar a dizê-lo. Porque ele está a dar ideias. Sol Haxemon diz que li uma história sobre um antigo soldado que lutou pelos Estados Unidos nas suas guerras e foi deportado por ser latino. Sim, eu também li. Esta notícia é verdadeira? Não sei se é verdadeira, mas lia. Sim, eu lia. E bem, esta é a última gota. Muito obrigado, pessoal, por sintonizarem o nosso primeiro podcast do dia e vemo-nos mais tarde com mais informações.